Oi meninas, tô de volta. Como eu havia falado pra vocês, eu ia voltar aqui pra contar sobre um diálogo que eu tive com uma amiga ontem, né? E na verdade eu tava aqui pensando como é que eu ia organizar pra contar pra vocês. E cara, é uma reflexão muito importante. Eu tenho meu perfil pessoal, né? Que é um perfil voltado pros meus amigos, pros meus familiares, as pessoas que eu conheço. E lá eu compartilho muitas reflexões que outras pessoas escrevem, né? E eu gosto muito de colocar outros assuntos além dos assuntos que eu trago aqui na página, na Dona Dela. E aí alguns dos compartilhamentos que eu fiz foram sobre os privilégios dos homens, né? Que os homens podem amadurecer mais tarde, que tá tudo bem os homens não assumirem a paternidade. E aí surgiu um diálogo entre uma amiga e eu, e ela veio me contar sobre uma moça que ela conheceu, que foi fazer um mestrado em um outro país. Ela era casada, o marido dela largou o emprego para ir com ela, para acompanhá-la nesse processo. E aí, ela aprendeu outra língua, ela fez o mestrado em outra língua, ela ganhou o prêmio de melhor pesquisadora, né? Ela voltou muito bem colocada para o Brasil, tal, conquistou os objetivos dela. E aí, conforme eles foram compartilhando essa experiência com a família, com os amigos, o que foi percebido? Que as pessoas ficavam encantadas porque o marido tinha aberto mão da profissão dele no Brasil para acompanhar essa esposa, né? E todas as outras coisas que ela fez, todas as conquistas dela foram tipo, ok, né? E aí, eu comecei a pensar, né? E claro, isso acontece muito. É muito interessante realmente o quanto a gente, de alguma maneira, acaba enaltecendo a movimentação dos homens, né? Essa questão de largar o emprego para acompanhar o parceiro ou a parceira é muito comum entre as mulheres. E nenhuma mulher é enaltecida por isso. É como se fosse obrigação e tá tudo bem, né? Assim como quando um homem é um pai presente, quando ele divide as responsabilidades com a esposa, com a mãe do filho, seja por cuidar da criança ou por fazer as coisas da casa, né? Tirar um lixo, lavar uma louça, fazer uma comida. O quanto os homens se tornam especial por coisas que a gente faz todos os dias, né? E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando o quanto nós fazemos isso com nós mesmas, né? Porque não é difícil, aliás, é muito comum eu receber mensagens, ou então nos meus atendimentos, na conversa com as minhas amigas, elas falarem pra mim o quanto elas de alguma maneira dependem da aprovação ou do apoio dos seus parceiros, das suas parceiras, para que elas realizem coisas que elas realizavam antes já, né? Então, um exemplo que veio na minha cabeça é de uma pessoa que foi viver a vida dela fora, né? Na verdade, ela já veio conquistando muitas coisas desde quando ela nasceu, desde quando ela estava no mundo, ela foi criando oportunidades, foi aproveitando outras oportunidades, foi construindo a sua própria vida. E aí, a hora que ela encontrou um parceiro, ela tinha uma questão de, tipo, putz, eu falei pra ele, ele falou que isso não é legal, que é melhor eu não fazer assim, é melhor eu fazer desse jeito. Eu não fiz porque ele me falou isso, ele me falou aquilo, então eu achei melhor fazer desse jeito. E aí eu questionar a pessoa, né? Mas, tipo, por que você precisa desse apoio, dessa autorização? E a gente começar a pensar juntas sobre isso, tipo, não precisa, a pessoa já realizou, ela é capaz, né? Ela realizou várias coisas, desde do sentido de se sustentar, de morar sozinha, né? De construir a sua própria carreira, de ter o seu próprio trabalho, de viajar para os lugares que quer viajar, de ter as amizades que acha importante para si, de realizar sonhos pessoais, sonhos profissionais.
E aí parece que a hora que chega um parceiro, o parceiro já vem com aquele peso também, né? De ele vai me salvar, ele vai me direcionar, ele sabe o que é melhor para mim. E o quanto a gente se anula por insegurança. Então, eu acho muito importante ficar atenta a isso. E uma dica que eu quero dar para vocês poderem visualizar melhor isso, que eu acho que funciona muito bem, é você criar como se fosse uma linha do tempo, né? Então, pega um papel, uma caneta, escreve lá todas as realizações que você teve na sua vida, né? Desde as pequenas coisas até as coisas que você considera mais importantes. E isso, de fato, não se resume apenas a questão de casais, né? Eu mesma demorei muito tempo, por exemplo, para valorizar as minhas conquistas nos meus estudos, né? De ir bem no colégio, de ir bem na faculdade, de me formar, de passar numa pós-graduação que para mim era muito difícil, depois consegui terminar esse curso. Eu lembro que nessa época eu estava fazendo terapia e a minha psicóloga falava assim pra mim: mas Gil, você conquistou, isso é mérito seu, né? Você esteve lá, você foi pra escola, você foi pra faculdade, você foi pra pós todos os dias, você estudou, você entregou trabalhos, você fez, aconteceu, você foi atrás disso, você foi atrás daquilo. E eu falava assim: não, mas eu fiz isso porque alguém pagou pra mim, porque alguém me deu essa oportunidade. E de fato, às vezes as pessoas dão oportunidades pra gente, né? Mas se a gente não aproveitar, não adianta. E todo esse processo depende da nossa dedicação, da nossa entrega, do nosso interesse, do nosso esforço, né? Então a gente precisa começar a valorizar e lembrar de tantas coisas que a gente realiza durante a nossa vida, no nosso dia a dia, e saber que a gente tem força para isso sim, e que a gente não depende de alguém para fazer algo, para que a gente possa realizar algo, né? É óbvio que as pessoas ajudam, que é bom ser ajudado, né? Não tem nenhum problema em alguém te apoiar, fazer as coisas que você quer, te dar mais condições para você fazer aquilo que é importante para você. Nenhum problema. Mas as coisas acontecem porque de alguma maneira você se dedica, você se entrega e você se compromete com aquilo. Então, é essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês. E eu já tô aqui pensando em qual vai ser o próximo tema do próximo vídeo. Um beijo!